Fala, nação rubro-negra, o time do Flamengo vai ter que comer grama para trazer esse tetracampeonato após a última atuação ridícula, onde o maior destaque foi a torcida do Flamengo, que já até acabou com os ingressos para a próxima partida. E tem jornalista, né, André Rizek, falando que a gente só não teve estádio meio a meio dividido com a torcida do Fluminense porque nós dificultamos a compra dos tricolores para o ingresso. Tá de sacanagem com a minha cara, ridículo certas coisas que vêm desses jornalistas paulistas em relação ao Paulo Souza. Sim, tá numa situação complicada e vai ter que invocar 2001 para a gente conseguir o êxito contra o Fluminense em relação ao Jorge Jesus. Surgiu uma notícia, né, a torcida clamou pelo Jorge Jesus após o último jogo, sendo que surgiu uma notícia de que ele já tinha fechado um contrato de 60 e poucos milhões para ser o técnico do Al Nassr, sendo que essa notícia é mentirosa. A gente vai debater sobre esse tema e falar também sobre o prazo, que dia que estreia o nosso novo reforço, Ayrton Lucas. Vou passar esse prazo para vocês. Essas e outras vocês encontram agora na Fly Geral TV, mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal, por favor, é muito importante o seu like e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra, fala agora especificamente do jornalista André Rizek. Ontem eu tive o desprazer de estar zapeando lá a televisão na hora do almoço e cair no Sport TV, onde estava o André Rizek entrevistando o atacante aí do Fluminense, o Cano, né? E nessa situação, o Rizek destacou que a torcida do Fluminense não foi em mesmo número que a do Flamengo, porque não tinham facilidade para comprar ingresso, porque era o Flamengo que estava fazendo a distribuição do ingresso. Que coisa feia, né, cara? Que coisa ridícula. Quer dizer que então o Flamengo só não ficou de igual para igual porque a gente mesmo prejudicou a distribuição do ingresso para o Fluminense. Que isso é mau caratismo? Eu não sei o que é, cara. A torcida do Flamengo sempre lotou o estádio e a parte do adversário geralmente não tem aquele número suficiente nem para fazer, sei lá, 20%, 30% da ocupação do estádio. E aí você fala agora, numa final, que a gente estava fazendo jogo duro para distribuir ingresso, estava dificultando a compra do ingresso pela parte do Fluminense. Porque eles tinham que ir trocar o ingresso, como sempre teve. Compra, você tem o voucher, vai lá e troca o ingresso. E aí ele falou que o Flamengo estava em maior número porque a maioria tem a carteirinha, é só comprar e passar lá. Que tristeza ver o jornalismo brasileiro na mão dessas pessoas que estão acabando, né, com a reputação de outros jornalistas também. Porque um jornalista faz isso, acabam generalizando. André Rizek, que coisa feia, que coisa feia. Então o Flamengo só encheu, o estádio estava em maior número porque dificultou o acesso aos ingressos. Pelo amor de Deus, né? Que tristeza. É o fim do jornalismo na televisão que a gente assiste, cara. É triste demais. É por isso que a maioria das pessoas estão vindo pra cá. Mídias independentes. Porque sabe lá que tem aquela velha ideologia ali, aquele lado, né? Sempre contra o Flamengo. Ai, que comentário pífio. Medíocre o seu jornalismo, André Rizek. E nação rubro-negra, o nome do Jorge Jesus sempre volta à tona quando o Flamengo não está indo muito bem das pernas. E é isso que tem acontecido. Só que surgiu uma notícia falsa com o nome do velho treinador, vinda lá do jornal Record de Portugal e repercutida até mesmo pelo Globoesporte.com, que é aquele que dava conta que ele já tinha assinado com o Al Nassr por um valor de 60 milhões de reais por ano, mais ou menos. Era em torno disso, e sendo assim a nação ficou bolada, né? Porque ele é uma sombra eterna de qualquer técnico que esteja aqui no time do Flamengo. Mas, segundo o seu próprio advogado, ele deu uma entrevista na CNN e desmentiu o caso. O próprio Vene Casagrande também entrou em contato com o próprio Jorge Jesus, que falou que era mentira, que ele não tinha fechado ainda com nenhum time, que sim, existiam propostas, mas que essas propostas ainda não tinham tido uma resposta do próprio Jorge Jesus. E o porquê eu digo isso? Porque é um pedido dos torcedores do Flamengo, de uma parte, né, diante da não evolução do time rubro-negro nas mãos do Paulo Souza. O Paulo Souza tinha pedido até abril para mostrar a cara dele no time do Flamengo, só que esse tempo já está chegando, né? Praticamente já chegamos em abril, e o time, infelizmente, a gente não consegue ver evoluir. Além, lógico, dos erros individuais, né?
como foi o caso do último jogo do zagueiro Léo Pereira e também da situação ali do ataque do Flamengo, né? Que é um ataque ali que parece um arame liso. Só cerca e não consegue concluir corretamente a gol. E ainda vem o Paulo Souza, né? Com alguns problemas ali na hora da escalação. Junta tudo isso, a gente não consegue ver aquela evolução nem um pouquinho do time rubro-negro. E por isso que o nome do Jorge Jesus sempre vem à tona. Chances tem dele vir para o time do Flamengo caso algum problema aconteça sábado. Espero que não ocorra, mas sim, existem chances. Sendo que o próprio treinador Jorge Jesus sempre revelou que o sonho dele é treinar a seleção brasileira. Pode ser até que ele esteja esperando essa situação da seleção. Mas que enquanto ele não tiver clube, existe a possibilidade? Existe. Sendo que não é uma possibilidade fácil, até porque o técnico Paulo Souza tem contrato até o final do ano de 2023. E nação rubro-negra, essa última partida que o Flamengo fez contra o Fluminense deu nojo de ver um time totalmente apático, medíocre, parecendo um time qualquer do Brasil, sendo que não é um time qualquer. Recebe a maior folha salarial que existe no Brasil, uma folha salarial de em torno de 23 milhões de reais por mês. Para fazer isso, e não dá para botar culpa somente no técnico Paulo Souza, que sim, também tem culpa. Mas esses jogadores, é o que eu venho falando há muito tempo, cara, estão acomodados, deitados em cima dos títulos de 2019. Recebem salário em dia, salários altos e pouca cobrança. Deve estar faltando cobrança, porque do jeito que está, alguma coisa tem que ser feita. O Flamengo jogou muito mal. Eu posso dizer para vocês quem se livrou ali de ter jogado mal. João Gomes, mais uma vez, é por isso que eu insisto e muita gente comenta ali, não é possível que você veja esse futebol todo no João Gomes. Meu irmão, não é possível que você defenda outra pessoa na volância rubro-negra sem ser o João Gomes, tá? Então, João Gomes foi muito bem, ok? Arrascaeta também foi bem. O Fabrício Bruno, que eu venho defendendo também há tempos, e o pessoal fala, ele falhou, não sei o que, beleza, mas todo mundo falha. Só que o Fabrício Bruno, mesmo machucado, é muito melhor do que o Léo Pereira, que não conseguiu, ele estava sozinho no lance, e não conseguiu dominar uma bola, ou tá de sacanagem, ou não é possível, cara, ou é muito ruim, tem que voltar pra escolinha de futebol. Porque, pô, é brincadeira, cara, o time todo do Flamengo no ataque tentando fazer gol, a bola volta pro Léo Pereira, ele se enrola, pisa na bola, cai de bunda no chão, e o Flamengo toma um gol. Arão trotando, o goleiro não saindo tão bem do gol, mas eu não boto a responsabilidade maior no goleiro, ok? A responsabilidade maior foi ali, infelizmente, mais uma vez, do Léo Pereira, que está, com certeza, com o seu psicológico já afetado, ok? E o Marcos Braz insiste em não querer negociar o atleta, que o próprio empresário já falou várias vezes que não quer ficar. Porra, não quer ficar? Então deixa ir embora, cara. Negocia. O que não dá é pra gente depender de pessoas que não passam confiança. Então tá difícil, Nação Rubro-Negra deu um show na arquibancada, tá? Nação Rubro-Negra é surreal, já terminou com os ingressos pro próximo jogo, o jogo de amanhã, decisivo, contra o Fluminense, que o Paulo Souza invoque, tá? 2001, pra gente conseguir vencer e ser campeão carioca, porque é uma vergonha um time igual o do Flamengo não conseguir ganhar o Campeonato Carioca. Brincadeira. Que vocês comam a grama, jogadores, para poder trazerem um título. Tá? Ataque ineficiente, tem gente aí que só quer ficar embalada e fica complicado, né? E chega dentro de campo, deixa a desejar e nunca admite que tá errado. Então, complicada essa situação. Nação Rubro-Negra, parabéns, tá? Mesmo diante do revés, já terminou com os ingressos para dar uma resposta para esse bobão do Rizek, que falou que a torcida do Fluminense só estava menor porque o Flamengo dificultou, acusou ilação em cima do Flamengo, falando que o Flamengo dificultou a venda de ingressos para o Fluminense, que senão ia ser meio-meio. Que vergonha, que desagradável que o time tenha outra postura amanhã, porque é inaceitável o que aconteceu diante do time do Fluminense. É sempre a mesma história. Arame liso chega no final do jogo e toma gol bobo. Nesse caso, 2 gols bobos. E Nação Rubro-Negra, foi anunciado de forma oficial a contratação do nosso mais novo reforço, que é o lateral esquerdo Ayrton Lucas, que infelizmente veio contundido do clube russo, ok? Ele recebeu uma entrada fortíssima e a gente vai falar para vocês o prazo, quando mais ou menos tem a previsão para ele voltar a campo, segundo o próprio clube russo, ok? Ele recebeu uma entrada, cara, muito violenta, o cara chegou de sola, mais ou menos na altura da canela dele, torceu muito feio o tornozelo e ele já chegou contundido, mas com prazo de mais ou menos um mês para voltar ativa, voltar a campo, ok? Então, nesse prazo, faltam em torno de 20 dias.
eu acredito que na partida contra o Atlético Paranaense ele já esteja disponível, dia 23/4, às 19h30, pelo Campeonato Brasileiro, ok? A previsão é essa, da estreia do nosso lateral esquerdo, ala esquerdo, perante a visão aí do técnico Paulo Souza, que não utiliza lateral, utiliza alas, ok? Então a previsão é essa, galera. Quem tá ansioso para ver a estreia desse ótimo reforço, tá? Já adianto para vocês que o Ayrton Lucas é um jogador excelente e vai ajudar muito o time rubro-negro. E é isso, galera. Mais ou menos lá pro dia 23/4, ele já deve estar disponível para poder ser relacionado nessa partida contra o Atlético Paranaense. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!